Estamos conversando a respeito dos primeiros versículos do primeiro capítulo do Apocalipse de Jesus. E vamos abrir parênteses para questionar uma hipótese. Imaginemos que por mudança na humanidade, todos os homens se tornem de um dia para o outro bons. Eu disse todos. Não mais houvesse na face da terra um só homem mau. Todos se convertessem ao bem. Será que ainda assim os fatos anunciados no Apocalipse ocorreriam? A resposta, com toda certeza, seria sim. Os fatos anunciados no Apocalipse aconteceriam sem alteração. E não seria isso uma injustiça, Paulo? Não seria não. Porque na medida em que os homens se tornassem bons de um dia para o outro, ainda haveria o seu passado dedicado aos erros. É preciso termos em mente que, se essa hipótese viesse mesmo a ocorrer, seria a partir de um certo momento em diante. E todos os anos que já se passaram, toda essa história da humanidade, é preciso contar não somente com os anos de uma encarnação, mas de todo esse período em que o Apocalipse vem advertindo a humanidade. Estão de acordo? Mas voltando à expressão devem acontecer, que começamos a analisar no programa de ontem, até o momento em que o Júlio nos interrompeu, avisando que nosso tempo havia se expirado, essa expressão devem acontecer é uma certeza, como aquela da mãe quando diz ao filho assim: você deve arrumar o seu quarto. E o filho, quando consciente da sua responsabilidade, por saber das consequências de seus atos, vai imediatamente cuidar do que lhe foi ordenado. É assim ou não é assim? Por isso mesmo, nós não podemos fazer pouco caso dessa expressão pela simples razão de que ela vem de Deus e do Cristo. Por esse fato, por ser de Deus e do Cristo, não podemos fazer dela pouco caso, não podemos deixar para lá. Mas seguindo, e que ele, seguindo com o texto do Apocalipse, que diz, e que ele, esse ele é Jesus, enviando por intermédio de seu anjo. Que anjo? Pode se perguntar, Quem é esse anjo? Quem é o emissário a quem o próprio Cristo entregaria uma missão de transportar a João e, por extensão, a toda a humanidade, a sua revelação? Imaginem a glória desse anjo. De acordo com a tradição, esse anjo é Gabriel, cujo nome em hebraico pode ter o significado de homem de Deus ou Deus é forte. E esse mesmo anjo foi o que apareceu a Zacarias para anunciar o nascimento do precursor do Mestre, o nascimento de João Batista, e também para anunciar o nascimento ou o aparecimento de Jesus entre os homens, apareceu a Maria Santíssima. E também aparece a Daniel no Velho Testamento da Bíblia Sagrada, conforme se vê no livro desse profeta, nos capítulos 8º, versículo 16 e 9º, versículo 21, para explicar as visões que o profeta teve. Observemos que o anjo é portador da mensagem do Apocalipse entre Jesus e João. Mas continua o texto: notificou ao seu servo João.
Esse João, como já dissemos, é um dos discípulos de Jesus, o mesmo que escreveu o quarto evangelho, o evangelho chamado iniciático. E o evangelho, pasmem, foi escrito depois de ter escrito o Apocalipse. João, ao tempo do Mestre Jesus, enquanto Jesus estava ali visivelmente entre os homens, era talvez o mais jovem entre os seguidores do Mestre. E depois da crucificação, veio uma época crítica para os seguidores do Mestre Jesus, os quais se opunham ao paganismo romano e à religião estatal, expressa, como já dissemos, no culto ao imperador divinizado. Os cristãos foram considerados inimigos de Roma e perseguidos até a morte. João também padeceu vítima dessa perseguição e foi desterrado para a ilha de Patmos, onde teve as visões descritas e narradas no livro Apocalipse. Quanto ao modo como escreveu o Apocalipse, ele via os fatos com seus olhos espirituais e depois anotava. Era, portanto, um médium de excelente visão espiritual. A curiosidade aqui do fato fica por conta de que a espiritualidade já nos informou que esse João, cognominado evangelista, é a mesma alma que animou o corpo do profeta Daniel no Velho Testamento. É uma individualidade em duas personalidades. E mais, posteriormente, no ano de 1182, essa mesma alma retornou ao plano físico na pessoa de Francisco de Assis, hoje cognominado o esposo da pobreza. Então vemos que a palavra de Jesus é coerente. Ele testifica o que ouviu do Pai e ao mesmo tempo ele não guarda para si, não é egoísta, guardando a palavra do Pai Celestial para si. Ele a transmite com clareza, confia no seu anjo, confia no seu redator para que a mensagem chegue ao maior número possível de pessoas na Terra, planeta que ele, Jesus, governa por determinação do Pai Celestial. Seguindo o texto, o qual atestou, refere-se a João, o discípulo amado, o redator do Apocalipse. Vê-se que João, discípulo que fielmente segue as pegadas do Mestre, testifica da palavra de Deus, dá o seu testemunho sobre Jesus e relata tudo o que tem visto. Teria passado pela sua cabeça, nessa hora, o medo do ridículo? A condenação daqueles que julgam feio acreditar nas palavras de Jesus? Não passou pela cabeça do João essas coisas. Se ele tivesse medo do ridículo, nós não teríamos hoje esse livro que é a esperança de salvação da humanidade. É a prova cabal de que Deus acredita nos seres humanos. E a prova da salvação por quê? Porque ele traz as profecias do fim do tempo. Essa é a esperança, essa mensagem. Por quê? Porque a mensagem que traz é de redenção. Olha, dizendo para nós assim: olha, ser humano, olha, homem, habitante da terra, cuide-se, prepare-se, arrependa-se, volte à prática das boas obras, se abandonaram, se não abandonaram, intensifica essa prática, porque o que vem aí é pegar para... Vocês sabem o que, né? Vocês sabem muito bem o que. Mas, vejam só, o tempo voa e o nosso por hoje já se encerrou. Mas amanhã nós daremos continuidade com a análise ainda dos 3 primeiros versículos do capítulo 1 do Apocalipse.
Até lá e um fraternal abraço.